Glória a Deus. Romanos 12, no capítulo 12. Eu fiquei procurando alguém para ministrar essa semana e não me veio ninguém na mente. E eu resistindo, né? Mas aí busquei ao Senhor hoje, à tarde, e Ele me deu essa palavra. Eu quero compartilhar com vocês. Romanos 12, versículo 12, diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. E em outra versão vai dizer: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Amém? Seja bem-vindo, Oswaldo, chegou aí, Deus abençoe. Então, eu quero compartilhar com vocês esta reflexão hoje. Os irmãos já sabem, já me conhecem, né? É do meu perfil pregar contra o cenário atual que está instalado no mundo. Eu penso assim, né, que o Evangelho, a palavra, a Bíblia como um todo, ela traz para nós orientação, né? Ela traz para nós fortalecimento e ela traz para nós correção, né? Então, eu espero que, em nome de Jesus, assim como Deus tem falado comigo, possa também falar ao coração dos irmãos. Amém? Então, quando eu li esta palavra hoje, eu estava pensando na dificuldade que está instalada atualmente contra a igreja do Senhor. Eu não sei vocês, mas me parece que há uma perseguição velada, né? Algumas vezes crachado. Alguns personagens aí do mundo da mídia, politicagem principalmente, eles têm coragem de estar falando muitas coisas, né? Eles estão ensaiando uma perseguição bem explícita, né? Mas, de fato, se os irmãos pararem e começar a observar, vocês vão perceber que há uma perseguição velada contra a igreja, né? A igreja não tem vigiado, na vida de alguns irmãos não tem vigiado, né? E a gente, como nós fazemos parte de um grupo, digamos assim, nós, quando nos tornamos cristãos, quando aceitamos Jesus, quando confessamos a Cristo, nós nos tornamos conhecidos como cristãos. Cristãos porque fazemos parte de um grupo de pessoas que têm a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, nós não, a partir do momento que nós nos tornamos cristãos, a gente vira vitrine de toda uma comunidade. Muitas vezes o meu comportamento, no particular, no individual, numa situação de erro, de um deslize, de um cometimento de um pecado, eu vou expor toda uma comunidade, não só aqui em Guarulhos, mas no mundo inteiro. As pessoas vão dizer: olha lá o crente, olha o que os crentes estão fazendo. Né? Quando envolve lideranças, pior ainda, olha lá a igreja do fulano, olha isso que eles estão fazendo. Né? Eu não sei se vocês estão percebendo, tem esse movimento. Ele generaliza, ele não individualiza, né? E isso acontece hoje. Tem ocorrido muitos escândalos. Tem ocorrido muita coisa que tem realmente depreciado o valor que temos, como o irmão Toninho deixou bem claro aqui, nós temos um valor para Deus de extrema importância. É muito sério o que o irmão Toninho disse aqui, porque Jesus Cristo declara: eu sou a videira, vocês são os ramos. Consequentemente, a responsabilidade de produzir frutos é dos ramos.
Então, quando a gente analisa nesse sentido, há uma responsabilidade muito grande na minha vida e na sua vida. Então, quando eu li essa palavra, eu fiquei pensando nessa orientação que Paulo dá para os irmãos que estão em Roma. Se os irmãos recordarem, né, o evangelho ele vai nascer em Jerusalém, né? A igreja de Cristo ela é inaugurada com a ressurreição de Cristo em Jerusalém. Acontece uma perseguição aos cristãos, tentando apagar esta ocorrência, digamos assim, da inauguração da igreja, inventando uma mentira de que teriam roubado o corpo de Cristo para que não acreditássemos que teria de fato, o que houve de fato, a ressurreição de Cristo. Então, desde lá, já se tenta destruir a igreja inaugurada com a ressurreição de Cristo, que inclusive é o nosso fundamento principal de fé, é a ressurreição de Cristo. Porque nós estamos em Cristo, renunciando a esta vida, porque nós cremos numa vida futura, na eternidade com Deus. É por isso que nós renunciamos os prazeres, deleites desta vida. Por isso que nós somos taxados como pessoas, como o irmão Toninho disse aí, né? Tolos, né? Nós somos discriminados, depreciados, né? Sofremos esses apontamentos, acusações de pessoas tolas, bobas, sem juízo, né? Loucos, né? Como diz a própria palavra. Então, a minha reflexão se deu nessa condição de, imagine que os irmãos, eles vão justamente plantar uma igreja lá em Roma, que é o centro do império que dominava e perseguia, e eles conseguem plantar a igreja em Roma. Então, a primeira coisa que Deus fala no meu coração, espero que venha falar com o seu, independentemente do cenário em que nós estamos vivendo, é possível viver o evangelho de Cristo. Não se acanhe, não desista, não seja tímido no ambiente em que você está vivendo, porque é aí mesmo que Deus quer que você professa a sua fé. É aí mesmo que você vai ter que desenvolver o seu amor em Deus. Quando nós vamos ler esse capítulo 12, ele fala de sacrifício, ele fala de amor. Então, diante do contexto de perseguição, me parece que é o melhor cenário para você provar que você ama Deus. Como o irmão Toninho falou aqui, não importa o que vai acontecer, ele já tomou uma decisão. Isso, você sabe, irmão, isso é um treinamento que nós fazemos. Nós precisamos treinar a nossa mente e decidir que nós vamos seguir os passos de Cristo, mesmo diante de um cenário controverso e duvidoso. Mesmo diante de tudo isso que tem acontecido, perseguindo, discriminando as nossas vidas, a nossa fé, tentando destruir a igreja do Senhor. Não importa o que aconteça, esteja firme. É isso que Paulo vai escrever para os irmãos em Roma. Porque, se vocês vão se recordar, a igreja de Roma está dando um testemunho fervoroso de fé. Eles estão sendo perseguidos, eles estão sendo eliminados, eles estão sendo mortos, eles estão sendo colocados como comida para leões nas arenas. Eles servem de show, sacrifício de pessoas vivas. Eles são oferecidos como espetáculo de horrores para os perseguidores da igreja, para a comunidade em geral, que até então discriminava a igreja do Senhor por diversos motivos, porque era algo novo de fato, era um novo comportamento, era um comportamento de humildade, um comportamento de submissão, um comportamento de servo, de serviçal, um comportamento de tranquilidade e calma, né? Então, as pessoas não aceitam aquele comportamento, aquela nova religião, digamos assim, entre aspas, religião, né?
mas é o cenário de perseguição, de tribulação, e Paulo se admira com a fé dos irmãos em Roma, e ele escreve para eles dizendo: olha, eu não vejo a hora de ir para Roma, sabe? Ele quer estar lá no meio dos irmãos que estão passando por dificuldades. Ele elogia a fé dos irmãos e ele tem um desejo, ele fala para Deus que ele quer ir para Roma, né? E é engraçado que nessa situação, nesse desejo, Paulo é preso em Jerusalém, aí então que ele vai sofrer toda aquela viagem, que o navio se despedaça, nesse contexto que ele escreve a carta para os irmãos. Porque na realidade, no fim das coisas, ele vai para Roma preso, ele não consegue congregar com os irmãos, ele não consegue participar da comunhão dos santos em Roma, ele vai estar no cárcere. E aí, neste cárcere, onde ele é decapitado e tal, e ele morre, ele não tem esse prazer, e ele expressou um desejo de participar da fé dos irmãos. Né? Hoje nós vamos entender que Paulo, de fato, participou da fé dos irmãos, porque assim como os irmãos em Roma estavam sendo seguidos e mortos, Paulo também o foi. Ele foi morto pela sua fé. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui, irmão, que é a nossa fé, ela exige de nós sacrifício. A nossa fé exige de nós um amor para com Deus, um amor para com a obra de Cristo. Porque quando nós entendemos o fim de todas as coisas, nós tomamos a decisão de renúncia nesta vida. Quando nós entendemos o fim, né, nós renunciamos à amizade com este mundo secular. É isso que os irmãos em Roma fizeram. Eles sofreram perseguições por causa disso, mas o sofrimento dos irmãos trouxe crescimento para a igreja. A fé se expandiu e hoje nós estamos aqui, né? A fé saiu de Jerusalém, alcançou o mundo. E eu vou falar para você uma grande verdade. Tem muita gente que não conhece o evangelho, mas o evangelho já chegou no mundo todo. Não chegou em algumas pessoas porque o evangelho tem sido proibido por governos políticos. Mas o governo político daquela nação, aquela autoridade, ele conhece, é por isso que ele proíbe. E ele sabe que se ele deixar o evangelho alcançar a comunidade, o povo, aquela nação vai ser liberta. Né? Mas o inimigo de nossas almas trabalha no coração e na mente dessas autoridades com o objetivo de manter as pessoas cativas no mundo. Porque o destino das pessoas que são amigas do mundo é difícil, é problemático. Então, como o irmão Toninho deixou bem claro aqui, nós devemos já tomar essa decisão, educando a nossa mente para um cenário de dificuldade. Porque é o hábito, né, que cria costume, é o hábito que traz a prática, é o hábito que determina as nossas reações diante das ações do mundo, diante do confronto. Quando nós estamos habituados a reagir segundo o evangelho, o poder de Deus, a nossa reação de fé, a nossa reação de renúncia, ela automaticamente vai acontecer diante do cenário de um mundo tribuloso. Então, nós já devemos aprender, vamos educando a nossa mente. Começa com as pequenas coisas. Eu tenho que abrir mão de me envolver com as coisas do mundo secular. E a gente começa o ensaio, o treinamento nas pequenas coisas, porque a grande realidade é que o fim dos tempos está às portas. E grandes operações do mal vão acontecer. Se nós não estivermos preparados para resistir, nós vamos cair na cilada do inimigo. Podemos perder a nossa salvação. Então, Paulo traz essa orientação para nós nos dias de hoje, porque, irmãos, não se iludam. O cenário deste mundo secular, de fato, é um mundo corrompido. Não há esperança no mundo. Não há nada que o mundo possa fazer pela minha vida, pela sua vida, no sentido de nos guardar para a eternidade com Deus. Não. A única
A única pessoa que conseguiu guardar, nos fazer, como foi dito aqui, filhos do Deus Altíssimo, foi Jesus Cristo. Então, nós já temos que estar com isso decidido em nossa mente. Hoje, a igreja do Senhor, a igreja saudável, né? Porque os irmãos sabem que quando nós falamos em igreja, nós falamos no organismo, nós falamos nos ramos de fato que estão inseridos na videira. Eu não falo de igreja denominacional, organização, igreja tal, igreja de fulano, de Beltrano, não. Eu falo a igreja de Cristo. A igreja confessa, o organismo vivo de Cristo. Então, hoje, essa igreja que para nós podemos denominar como a igreja saudável, de sã doutrina, ela enfrenta um cenário semelhante àqueles do tempo de Roma. A igreja do Senhor vivia num contexto de um império do mal que dominava, e nós vivemos hoje no mesmo contexto. E a Bíblia ainda fala isso. O mundo jaz no maligno. E este mundo é principado e capitaneado pelo próprio Satanás, com seus demônios. Nós vivemos, de fato, num cenário contrário, controverso e tribuloso. Nós não estamos sofrendo a tribulação como as escrituras prescrevem, mas somos a tribulação que nós sofremos aqui é a perseguição contra a nossa fé, contra a honestidade, contra o bom caráter, contra o bom costume, contra os valores da vida, os valores de família, os laços familiares. Hoje nós somos perseguidos e atribulados nesse contexto, porque os valores que nós defendemos, nós somos afrontados e confrontados. E muitas vezes nós ficamos quietos, porque se falar alguma coisa, você pode ser preso, algemado e carregado para a cadeia. É difícil, mas nós já estamos enfrentando um cenário onde as pessoas de caráter cristão estão sendo aprisionadas, estão sofrendo já. Então, a gente precisa já ir acostumando a nossa mente, porque é daqui para pior. Para o mundo não tem solução. Para este mundo secular, a única solução é uma providência de Cristo na cruz. Mas essa providência não é esperança para este mundo, é uma esperança para a eternidade. Nós devemos aprender isso de uma vez por todas. Este mundo secular, a única coisa que tem de bom neste mundo secular é a igreja do Senhor, que é portadora do evangelho, que salva, que cura e que liberta. No mais, está tudo perdido. Então, o contexto que nós vivemos é este cenário semelhante ao que os irmãos viviam. Então, Paulo vai dizer para nós, irmãos, eu estou admirado com a sua fé. Eu quero dizer para você aqui, em nome de Jesus, a nossa fé diante de todo esse cenário causa admiração em Deus. Deus está admirado com a nossa postura diante deste mundo secular. Nós estamos aqui rejeitando as guloseimas do mundo e buscando santidade no Senhor, buscando uma vida saudável entre os irmãos, entre a família, buscando dar testemunho do caráter de Cristo, caráter de honestidade, de respeito e de amor. Nós estamos fazendo isso. E isso causa em Deus admiração. Deus está admirado com a nossa postura. Então, é por isso que Paulo vai escrever para os irmãos esse versículo. Alegrai-vos na esperança. Eu quero dizer para você, irmão, seja alegre, viva feliz, mesmo diante de todo esse contexto, porque a motivação da nossa alegria não é o cenário deste mundo secular. A motivação da nossa alegria é a esperança que nos aguarda, é a vida eterna. A nossa fonte de alegria é o próprio Deus. Ele é a fonte da nossa alegria. E a nossa alegria no Senhor é que nos motiva a continuar nesta caminhada contra as potestades do mal. Esse é o motivo de nossa alegria. Eu te convido, assim como Paulo escreveu para os irmãos em Roma, diante deste cenário de dificuldade, eu digo para você, permaneça alegre na presença do Senhor, porque isso traz alegria também ao coração de Deus. Não importa o cenário do mundo secular, ele é contra mesmo. O mundo secular está fazendo o papel dele.
Ele está tentando destruir, matar, roubar e destruir. Mas nós somos igreja do Senhor, estamos perseverando na presença do Senhor. Então eu digo, alegrai-vos na esperança, não se esqueça. Existe um céu nos aguardando. Essa é a grande questão. Né? Existe uma morada no céu. O fim de todas as coisas é que nos traz para nós este consolo, esta tranquilidade. Neste mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A vitória de Jesus Cristo é o galardão que nós vamos alcançar, que é a eternidade com Deus. É isso que nos aguarda. Então eu digo para você, alegrai-vos na esperança. A esperança é a eternidade com Deus. A outra coisa que ele vai falar, você percebe que nesse versículo são 3 frases impactantes. A primeira é alegrai-vos na esperança, que é a nossa motivação de confissão de fé. Ela não está na possibilidade da tranquilidade secular. Não, o mundo jaz no maligno. O mundo não oferece para nós nenhum tipo de esperança, né? Porque se eu ficar esperando algo do mundo, eu vou viver frustrado, decepcionado, né? Vou entrar em depressão, em pânico, vou ficar triste, amargurado, porque estarei esperando algo que o mundo não pode me dar. A única coisa que pode preencher o meu coração, o seu coração, é a presença de Deus, como o irmão Toninho disse aqui. É só isso que pode nos alegrar, pode nos trazer felicidade. Se a sua vida secular está enfrentando dificuldades, não se desespere, Jesus venceu o mundo. Fique em paz. A dificuldade é do mundo. A nossa esperança, ela está descrita lá em Hebreus 11:1, não é isso? Que a nossa fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a certeza de que elas existem. O que é que existe para nós nos aguardando? É o céu. Isso existe. Nós não estamos vendo, mas existe. Então, a fé é esse firme fundamento, é a certeza absoluta de que aquilo que nós esperamos, nós não vemos, mas existe. E é o céu. Então, alegrai-vos na esperança, é isso que Paulo está dizendo. A segunda coisa que ele vai dizer é sede pacientes na tribulação. Ser paciente na tribulação. A paciência é para nós uma capacidade, é uma capacidade intelectual. A paciência não é emocional, não. A paciência é intelectual, é uma decisão que você toma. Você decidiu ser paciente, você decidiu suportar a afronta e o confronto, sem reagir na mesma moeda, na mesma proporção. O mundo está destratando você, você não está nem aí para o mundo. Você vai afrontar e confrontar o mundo falando da paz de Deus que excede todo entendimento. Não é isso que as pessoas olham para nós, mas, rapaz, o mundo está pegando fogo e os crentes estão louvando e glorificando o nome do Senhor. É isso mesmo, né? Tem crente aí que dia de calor não vai para a igreja. Ele está, irmão, totalmente equivocado. Né? Ele não está supostando um calor de 40 graus. O que é isso, rapaz? Não tem nada que possa nos impedir. É isso que a gente precisa entender. A comunhão é essencial. O Toninho disse aqui. A comunhão é essencial. Amém? Então, a tribulação é todo esse contexto de dificuldade e perseguição que tem no mundo. Eu duvido que haja alguém aqui que não tem problema. Nós temos vários tipos de problema. Problema de ordem social. Muitas vezes nós temos problema na comunidade. Problemas de ordem civis. Às vezes nós estamos enrolados com algumas questões do mundo. Nós temos vários tipos de problema, mas isso não pode tirar minha paz. Isso não pode tirar minha paciência. Entendeu? Porque paciência é sinônimo de paz. Quando a pessoa é paciente, ela vive em paz. Né? Às vezes eu fico olhando por irmão Oswaldo, ô cabrinha paciente, viu? Isso, se o pai reclamar de alguma coisa, demora o ano inteiro. Né? Ô glória! É isso aí. Então, a paciência é essa capacidade de suportar a afronta, o confronto do inimigo. Porque o inimigo, ele está causando no mundo todos esses embaraços, tentando derrubar as pessoas, tentando derrubar a fé das pessoas,
né? Buscando a quem possa tragar. É isso que ele faz. Então, essas questões seculares, elas são passageiras e temporais. Não se engane, né? Não se engane, isso aí vai caducar. Esse mundo vai caducar, ele vai perder a validade, né? Esta cobrança que o inimigo tem, aliás, né, a cobrança da condenação já caducou. Jesus Cristo rasgou a cédula de cobrança sobre nós. Nós não devemos mais nada para o inimigo. Ele não tem direito nenhum de exigir nada. O que nós não vamos é dizer assim, eu devo, né? Como é que se diz no ditado? Eu devo, não nego e pago quando puder. Nós vamos trabalhar com o propósito de resolver nossos problemas com relação ao mundo secular. Eu não posso estar preso. Sabe aquela questão de você ter alguma situação e não se arrepender e não pedir perdão? É isso. Vocês aprendem isso lá no curso de casais, no MMI, né? Fica aquela de bola de ferro presa no calcanhar da pessoa. Ele não se liberta. Então, eu preciso ficar livre dessas questões. Eu preciso pedir perdão. Eu preciso procurar uma solução, porque é isso que Deus espera, que a gente não se omita, que a gente encare de frente as questões do mundo secular, porque o mundo secular é nosso inimigo, e nós lutamos contra esse inimigo, mas essas questões todas são passageiras. A intenção do nosso coração é que vai determinar para com Deus o tratamento que teremos de Deus. Não se engane, né? Não se engane, né? Existe na nossa frente um caminho de bênção e um caminho de maldição. Nós escolhemos o caminho da bênção. O caminho da bênção é a solução dos nossos problemas. Eu não vou ficar livre de tudo de uma vez só. Oxalá que Deus nos livrasse de todos os problemas, né? Mas, se não nos livrar, pelo menos ele vai dando a solução. Caso a caso, nós vamos resolvendo. Eu creio nessa palavra, porque não é interesse de Deus que ninguém fique enrolado com o mundo, né? As questões seculares são passageiras, temporais, né? A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor nos alcança toda manhã. Não é isso? Essa é uma palavra fiel e verdadeira. O choro dura uma noite, não é isso que a Bíblia fala? Mas a alegria vem pela manhã. Tudo isso é palavra de Deus, né? Quando nós falamos de noite aqui, nós falamos de trevas, nós falamos de ausência de luz, né? E nós temos o Senhor da luz conosco. Então, a noite não pode nos dominar, as trevas não têm nenhum controle, não tem nada conosco, nós somos luz. Aliás, a Bíblia diz que somos sal na terra e luz no mundo. Então, a noite já não existe para mim. Amém? Nada em nós está escondido, está tudo patente aos olhos do Senhor e Ele está cuidando, me dando condições para que eu possa ir resolvendo as questões do mundo secular. Amém? Porque Deus não quer ver ninguém engarranchado, né? Como diz, né, aquele rio, aí tem aquele redemoinho, né? O cara fica lá naquele redemoinho envolvido com a sujeira e a água corrente passando do lado. Não, nós vamos seguir com a água corrente, né? Amém? Então, a consciência, esta mente que nós temos, ela é de que este tempo, né, que nós vivemos é um tempo de luz. Não há mais nenhum domínio das trevas sobre nossas vidas. Por quê? Porque estamos firmes na rocha, que é Cristo Jesus. Amém? Então, nós precisamos entender e educar a nossa mente. A paciência é essa capacidade de suportar as questões do mundo e não reagir na mesma proporção, é uma capacidade. A gente educa a nossa mente para isso. Amém? Nós já falamos sobre isso várias vezes, né? A pessoa que tem o Espírito Santo de Deus dominando a vida, ele controla as ações e reações da sua mente e da sua carne. É isso, é o equilíbrio, é o tal do domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo. E a outra frase que Paulo vai dizer para os irmãos é perseverai na oração. Ele dá duas dicas, né, duas direções para nós. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. E aí ele dá a receita como conseguir essas metas, perseverar na oração. Irmão, não se engane, a ferramenta que nós temos para despedaçar todo o jugo de Satanás é a oração.
É a oração, não se engane. Não se engane, irmão. E a oração, me parece que é uma das ações mais difíceis que nós temos de realizar. A gente, às vezes, tem facilidade de ir no encontro de casais, no encontro de homens, de mulheres, de ir no culto. A gente tem até uma facilidade, assim, diante daquela, né, daquela situação. Mas para orar, é difícil demais. Eu falo isso por experiência própria. Eu falo isso. E olha que eu estou liderando o culto de oração na igreja já tem 3 anos. É difícil demais orar. Tem gente que não ora. Tem gente que fica pedindo para as outras pessoas orar. Então, nós precisamos entender que a oração feita por nós é a ferramenta que nós temos para despedaçar o jugo de Satanás. E o jugo de Satanás é o peso que o mundo traz sobre nossas vidas. Então, esta oração, ela vai me fortalecer para despedaçar esse jugo. Irmão, mas não foi Jesus Cristo que tirou o peso e o jugo? Foi. A oração nos aproxima de Cristo. É isso que nós precisamos entender. Quanto mais nós oramos, mais o Espírito Santo fortalece em nós, mais nós declinamos a nossa fé. A oração, ela nos fortalece espiritualmente. A oração, ela nos aproxima de Deus. A oração, ela provoca em nós santidade. A oração, ela provoca em nós revestimento da armadura do Espírito Santo. A oração nos dá condições de permanecer firmes e inabaláveis diante do dia mau. E a Bíblia fala que os dias são maus. Companheiro, companheira. Tem que orar. Orar em casa, orar no trabalho, orar na igreja, orar na escola, orar no ônibus, no metrô, orar no carro, que nem o Toninho às vezes grava aí 10 minutos de oração e manda o áudio. É isso que eu quero que vocês façam. Se possível, faça isso. Grave a sua oração e manda para algum irmão para ele orar junto com você ali, de repente, para despertar essa oração. Isto é uma ação de evangelística. É maravilhoso o poder da oração. Sabe? Quando ele fala perseverar, parafraseando, nós diríamos assim, caminhar seriamente. Então, perseverar é caminhar seriamente. Então, a perseverança é uma caminhada séria diante de Deus, não é brincadeira. As pessoas não estão entendendo isso. Tem muita gente na igreja que está achando que é brincadeira seguir Jesus, que ele pode seguir Jesus de qualquer jeito, que ele pode fazer do jeito que ele quer, que ele pode estar inventando isso ou aquilo. Não! O crente não tem autoridade de fazer nada por si mesmo. O crente não tem autoridade sobre si. O crente não pode fazer nada de si mesmo. Eu não posso inventar nem criar nada. O crente ele tem que seguir aquilo que está determinado neste nosso manual, na Bíblia Sagrada, porque é a Bíblia Sagrada que nos dá todos os parâmetros desta caminhada séria, de perseverar. Perseverar é persistir? Perseverar é insistir? Perseverar é não desistir? Mas perseverar é caminhada séria. A tradução mais correta é caminhando seriamente. Então, nós precisamos encarar o evangelho como uma providência séria. Irmão, pense nisso. Jesus Cristo é Deus. Olha só que sério isso. Não é brincadeira, não. Jesus Cristo se faz homem. Ele abre mão temporariamente
da sua condição de Deus para ser um homem, apesar de ser Deus, como nós dizemos nessa relação hipostática da fé, que ele é 100% Deus e é 100% homem, ele enfrenta os dilemas do mundo secular na condição de homem. Ele domina as questões espirituais na condição de Deus, mas ele mostra para nós que nós podemos ter, ou melhor, ele trouxe para nós essa situação hipostática da fé, porque hoje nós somos homem e temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Então, nós podemos seguir o passo de Cristo, de renunciar às questões da carne, às questões seculares, como homem. E nós podemos interferir no mundo espiritual pelo poder de Deus que habita em nós. É sério isso, irmão Toninho. Então, perseverar é uma caminhada séria. É entender o que foi que Deus fez. Deus se faz homem. Ele vem habitar num corpo. Ele vive no meio de nós. Ele sofre como homem. As questões carnais. Ele entrega a sua vida, a dor da morte, a dor do sofrimento, dos machucados. Ele sofre isso. A Bíblia diz que em determinado momento, pela fraqueza que já estava na carne, alguém ajudou ele a carregar a cruz. É para vocês imaginar o sofrimento que houve na pele, na carne de Cristo como homem. A Bíblia diz que no momento de oração, ele suou sangue. É um mistério este Getsêmani. A palavra Getsêmani quer dizer prensa. Então, Jesus ele foi prensado até suar sangue. Então, o sofrimento é sério. Então, quando eu olho para a pessoa de Cristo, no seu serviço, no seu ministério de salvar a humanidade, eu preciso entender seriamente o que aconteceu. É por isso que a Bíblia diz: perseverai na oração. Porque a nossa oração é uma providência séria, é uma conversa com Deus, onde nós, de fato, agradecemos pelo que Ele fez. Onde nós continuamos apresentando a ele as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia. Porque ele trabalha até o dia de hoje, carregando sobre si as enfermidades. Irmão, não é brincadeira, é sério. Então, perseverar é algo sério. Perseverar na oração, sabe? Deus é o galardoador daqueles que o amam. Eu preciso entender isso na minha mente, é sério isso. Eu não posso brincar com o amor de Deus, porque o amor de Deus envolve morte. Ninguém brinca com a morte. O amor de Deus envolve uma nova vida. Ninguém brinca com a vida. A vida não é uma brincadeira. A vida tem um propósito, tem um plano, tem uma meta. Não é brincadeira. A gente não vive, deixa a vida me levar, não. Nós é que conduzimos a nossa vida segundo as Escrituras nos ensinam. Eu trouxe essa palavra para vocês hoje, porque eu tenho sentido uma certa tristeza no meu coração de muitas pessoas que não estão mais orando. Tem gente esfriando na fé porque não está orando. Tem gente brincando de ser crente, não está levando a sério que os tempos são maus, que o mundo pode acabar a qualquer momento. Eu vejo muita gente brincando, vai para a igreja, sai da igreja, vai no culto, não vai no culto, professa a fé, daqui a pouco não professa, sabe? Eu vejo crente fumando narguilha, é um absurdo isso daí. Eu vejo crente falando palavrão, eu vejo crente, sabe, envolvido com o mundo secular, com música mundana,
música mundana. Eu não estou falando de, talvez, como já foi ensinado aqui para nós, que existem muitas músicas seculares que são letras, eu não sei se existe essa palavra, ouvíveis. A gente consegue ouvir músicas, letras de amor, de respeito, sabe? Existem muitas letras boas de músicas, mas o mundo secular, a mundanice, está invadindo a igreja. Eu orei tanto, eu orei muito, e tenho orado para que essas coisas seculares não entrem em nossa igreja, na nossa comunidade, não entrem na nossa casa, na nossa família. Eu tenho orado, porque a juventude hoje ela tem uma força poderosa, tem muita igreja preocupada com jovens, abrindo mão de preceitos, valores, a fim de atrair jovens, e o que tem que atrair jovens é a cruz de Cristo, não é nada. Não é parede preta, não é música pancadão, com letra, sei lá. Então, eu tenho orado muito para Deus nesse sentido, para nos guardar, para nos preservar. Então, a minha palavra para vocês que estão aqui hoje é nesse sentido. Esteja orando, irmão. Não deixa de orar, não. Me ajuda em oração. Quando você orar, lembre de mim, lembre dos seus irmãos desse grupo aqui, ó. Nós temos mais de 50 pessoas neste grupo no culto lar, e nós temos aqui 6 pessoas participando. É muito triste isso. Se o mundo acabar agora, nós aqui estamos com azeite na botija, e os outros irmãos? O que estarão fazendo neste momento? Assistindo novela, Big Brother, Fazenda, realities? A gente não sabe. Eu não estou fazendo juízo, eu estou dizendo o perigo de não estar na comunhão, de não estar na oração. A oração é a ferramenta que nós temos para nos fortalecer. Lá em 1 Timóteo 2,14, vai dizer assim, eu vou ler para vocês. 1 Timóteo 2, do versículo 1 ao 4. Admoesto, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus nosso Senhor, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, o inimigo, irmão Toninho, ele causa todo este caos no mundo, tentando impedir a igreja de fazer o papel dela. O papel da igreja é orar, é interceder, é dar testemunho para que o objetivo de Deus de salvar toda a humanidade possa acontecer. Mas a igreja está perdendo. Eu fico triste, eu já testemunhei para os irmãos alguma vez que eu estou lá na igreja orando e os irmãos fazendo bagunça, conversando, falando alto. Às vezes, no momento de oração na igreja, os irmãos andando para um lado e para o outro, não está nem aí com a oração, não respeita. Ele não sabe que a oração de um justo pode muito em seu poder. Ele não sabe que aquela oração talvez possa estar alcançando um parente dele que está precisando daquela oração. Porque a nossa oração, não se engane, ela move os anjos do Senhor em favor da humanidade. É isso que eu queria dizer para vocês. Alegrai-vos. Este mundo está tentando tirar a nossa alegria, mas a nossa alegria vem do Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Sede pacientes com este mundo. Tenha paz, capacita a sua mente para entender que faz parte do mundo todo este dilema. Mas nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Perseverai na oração, sabe? O caminho de Cristo é um caminho sério, não brinque. E interceda em favor de toda a humanidade, mesmo daqueles que às vezes, né? Eu falo assim para os irmãos, às vezes eu estou orando e o irmão está fazendo bagunça. Aí depois eu falo para o meu irmão, eu tenho orado muito por você. Aí ele fala, amém. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Que Deus abençoe e possa falar mais ao coração dos irmãos. Amém? Glória